Abra sua Bíblia no trecho que foi lido para a nossa reflexão. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 em diante. Timóteo, irmãos, aquele jovem obreiro, a Bíblia não diz que ele era casado, não é? Alguém já tem me perguntado se Paulo era casado ou não. A Bíblia não é explícita sobre isso, porém, seguramente Paulo era membro do Sinédrio, viu? E para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Então, por essa inferência, podemos dizer que Paulo era casado. Daí porque ele falava com tanta experiência sobre casamento, não é? Entendeu? E tanta coisa sobre família, ele era um obreiro experiente, não é? Como pastor e como esposo, etc. Bem, Timóteo era filho na fé dele e foi designado para cuidar da igreja de... Quem se lembra? Cadê os estudiosos aí da história da igreja? Éfeso. Paulo foi pastor, isto é, Timóteo, foi pastor da igreja de Éfeso. E naquela igreja, pela leitura que podemos fazer, apareceram muitos problemas, irmão. Olha, problema em igreja não é de hoje, não. Não conheço uma igreja que não tenha problema. Não tem. Não tem mesmo. Quando os problemas não são de um jeito, são de outro. Viu? Eu contei aqui, acho que foi sexta-feira passada, a história de um homem que quis sair da igreja porque a igreja tinha problemas. Aí o pastor disse: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. O homem disse: por quê? Você vai estragar. Você vai ser o problema. Mas me lembrei agora de uma jovem, quando eu dirigia a mocidade de Natal, 20 anos e 2 meses. Eu desejava estar na mocidade ali 25 anos. Mas foi tanto problema, meu irmão. Tanto problema que eu sofri. Eu vi a hora que eu ia morrer. E esses problemas não foram causados pela mocidade, não. Não. Jovens nunca me causaram problema. Dava trabalho, dava. Mas problema, não. Era gente ruim que tinha, gente velha. Gente ruim que tem na igreja. Ficaram com inveja de mim, porque eu tinha liderança. 5 cargos na igreja. Inventaram que eu queria tomar o lugar do pastor e outras coisas. Aí a perseguição foi terrível, né? Bom, mas quando eu dirigi a mocidade, aí eu tive que sair. Pedi permissão a Deus para entregar. E Ele me deu permissão, com 20 anos. Eu esperava ficar até 25 anos, mas Ele me permitiu. Aí uma moça chegou para mim um dia, uma jovem, que estava sempre na reunião da mocidade. Todo domingo era 80, 90, 100 jovens reunidos no Templo Central, louvando a Deus, tendo estudo bíblico, mensagens profundas da palavra de Deus, não é? Testemunho do jovem, evangelização foi demais. A mocidade foi quem mais evangelizou ali no Natal, foi a mocidade. Pode estar certo disso. Quem mais evangelizou Natal foi a mocidade. Quando abriu um bairro novo, eu ia com a mocidade lá. De ônibus, que ninguém tinha carro. Está entendendo? Cidade da Esperança, Felipe Camarão, Satélite, Potelândia, Cidade Alta. Eu ia com os jovens, aquele grupo de jovens, não é? O grupão da mocidade era dividido em grupos de evangelização. E não podia andar rapaz com moça, não. Viu? O pastor dizia: não, não, tem que andar. O rapaz evangeliza por um lado, a moça evangeliza por outro. Tá bom, pastor. Aí cada grupo tinha um nome, eles colocavam o nome. Judá, José, Davi, Benjamim, Jacó, Abraão, eram os grupos. Na mocidade das jovens era Esté, Débora, Maria e por aí vai.
Entendeu? Bom, e aquela moça chegou para mim e disse: Marinaldo, eu vou sair da igreja. Vou para a igreja acolá. Eu estive lá domingo e fui muito bem recebida. Fui muito bem recebida. Me senti muito bem, Marinaldo. Eu não era pastor, não, eu era diácono. Foi, minha irmã, qual foi? Ela disse o nome da igreja. Interessante, você foi lá, foi bem recebida, foi. E você quer sair daqui por quê? Ah, Marinaldo, um problema, muita fofoca, coisa chata, não sei o quê e tal. Eu digo, olha, é o seguinte, é um direito seu, não é? Servir a Deus onde você quiser. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você se impressionou com a igreja, porque você foi bem recebida na visita, você foi lá só um dia. Mas vou te dizer uma coisa, eu não dou 3 meses, para você descobrir que lá também tem problemas. Mas eu vou, Deus te abençoe, vai com Deus, foi embora. Não deu nem 3 meses mesmo, eu estava na reunião da mocidade, lá vem ela. Com a cara assim meio sem jeito. Marinaldo, parece uma profecia. E foi. Pois não é que não precisou nem 3 meses, eu comecei a ver as coisas lá. Não sei o que lá, a mulher do pastor fez não sei o que, o pastor fez não sei o que lá, eu não disse a você. Ou é problema de um jeito, ou é problema de outro. Onde tem gente, meu irmão, é assim. O velho pastor João Batista tinha umas frases. Quem conheceu o pastor João Batista de saudosa memória? Não é? Pastor João Batista, ele dizia umas coisas que eu gravei na mente, que eram emblemáticas dele, não é? Quando ele estava, você ia conversar com ele, e ele estava de acordo com o que você conversava, ele fazia assim, ó, os dedos para frente. Quando você dizia um negócio que ele não gostava, ele fazia assim, para trás, dando para trás, misericórdia. Era assim. Aí ele disse, Marinaldo, tem gente que pensa que é gente, mas gente não é gente. É mesmo? Querendo dizer assim, tem gente que pensa que é grande coisa, mas não é. Deus nos ajude, irmãos. Sejamos humildes. Diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Ele a seu tempo, não é verdade, irmão? Glória a Deus, viu? Você também não precisa se anular. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Deus não gosta disso não. Deus não gosta dessa palhaçada não. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então não vê essa história que não é nada não. Você diga, eu sou salvo e lavado e remido no sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus, não é pouca coisa não. Agora, você não pode querer achar que é maior do que os outros, se orgulhar, ser arrogante, ser pedante. Não, não queira ser isso não, que você pode levar uma rasteira e cair, tá certo? Então, a igreja do que Paulo falava para Timóteo, tinha um bocado de problema, irmão. Dentre os problemas que havia ali, tinha uma tal de um grupo lá, uma heresia chamada gnosticismo. Dos gnósticos, a palavra gnosticismo quer dizer, vem de gnose, conhecimento. Gnose é conhecimento. Então os gnósticos se achavam maiores do que todo mundo, maior do que Jesus, maior do que os cristãos, do que tudo. Eles achavam que já tinham um conhecimento elevado, e era misturado com ocultismo, entendeu? Ocultismo. Está entendendo, irmão? Ele dizia o seguinte, olha, você... Tinha 2 tipos de gnóstico. Um dizia que só o que presta é o espírito e a alma. O corpo não vale nada e você deve destruir o corpo. Olha que miserável. Olha que visão miserável, dizer que o corpo não presta. Dizia ele, tinha deles que dizia, se prostitua. Prostitua o mais que você puder para acabar com esse corpo. Já pensou? O corpo é uma prisão. O corpo é matéria e toda matéria não presta. Era assim, os gnósticos. Já tinha um outro tipo, da mesma, era gnóstico também, mas e o contrário? Não. Olha, você tem que se afastar de tudo.
para não contaminar o seu espírito com as coisas da matéria. Aí pregava que o homem tem que se afastar. Eu acho que os monges, não é, resolveram, as freiras, esse povo que se isolaram do mundo, sofreram um pouco dessa influência. Veja a diferença. Enquanto eles dizem que o corpo não presta para nada, Paulo diz, 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós? Olha a diferença. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz, e o Deus de paz vos santifique em tudo. O crente tem que ser santo em tudo. Na igreja, na escola, no trabalho, no quartel, na bicicleta, na moto, no ônibus, em qualquer lugar. Tem que ser crente santo em tudo. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, você tem que conservar o corpo. O corpo é uma dádiva de Deus, né? Envolve o nosso ser interior, espírito e alma. Tem que ser muito bem cuidado. Não é vaidade de se mostrar, não, mas tem que zelar por ele, comer direitinho, nem de mais nem de menos, não é? Tem gente que diz, crente não bebe não, mas come mesmo, come mesmo. E de fato eu já vi crente que come dessa altura aqui assim um prato. E quando termina ainda repete. Isso é gula, isso é um pecado chamado pecado da gula. Come demais. Não, cuide do seu corpo. Mas não se esqueça de cuidar da sua alma e do seu espírito, não é verdade? Então Paulo orientava que cuidado com esse povo, essas doutrinas erradas, esses ensinos que vêm no meio de vocês, se intrometem por aí. Tenha cuidado com isso, não é verdade? E orientava então algumas coisas sobre os presbíteros, não é? Aí diz assim, meu irmão, os presbíteros que governam bem, governam aqui quer dizer que lideravam, não é? Sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Quando a igreja começou, você sabe, né? Jesus tinha 12 apóstolos e andava com aqueles 12 para lá e para cá pregando, e um bocado de mulheres ajudavam nas necessidades logísticas do grupo apostólico de que Jesus era o líder. Então ali havia vários problemas, e quando a igreja começou, meus irmãos, imagina a igreja que começava naquela época, depois Jesus foi embora para o céu, deu instruções a seus discípulos, aqueles discípulos começaram a pregar, começaram a ser perseguidos, não é verdade? E praticamente todos eles morreram, foram trucidados. Só quem teve morte natural, segundo a história da igreja, foi o apóstolo João Evangelista, que pregou lá na ilha de Patmos, recebeu aquela revelação do Apocalipse. Os outros todos morreram. Então agora uma igreja está nascendo. Cadê a liderança? Quem eram os líderes da igreja naquela época? Não é? Os líderes primeiros da igreja cristã foram Pedro, Tiago e João. Por que se deduz isso? O livro dos Atos dos Apóstolos mostra isso. Mas dá a entender que o líder deles era Tiago, irmão de Jesus. Entende? Você lendo Atos capítulo 15, quando houve aquela primeira convenção lá, Assembleia Geral deles, dá a entender isso. E aí essa igreja foi se espalhar, a perseguição contribuiu para a igreja se espalhar. Viu? Contribuiu para a igreja se espalhar. Eu estava dizendo na escola teológica, semana passada, por que a Assembleia de Deus cresce? E por que outras igrejas que chegaram aqui até primeiro, porque a Assembleia de Deus não cresce? Aí eu mostrei para eles uma figura da física. Quem se lembra? Força centrípeta e força centrífuga.
Quem se lembra disso? Menino, eu estudei isso faz muitos anos. Olha, eu te lembro de mim quando eu era adolescente, estou com 77 anos, imagine só. Então eu disse, essas igrejas que tem por aí, não é? Não todas, mas grande parte, elas vivem, o evangelho delas é um evangelho centrípeto. Ou seja, é voltada para dentro, para o centro, centrípeto. A pessoa aceita Jesus e fica só para dentro da igreja. Família, família, dentro da igreja. Não sai. Aliás, tem um até aqui que disse assim, a igreja, a Assembleia de Deus está muito errada. Esse negócio de sair pregando por aí na rua, de casa em casa, isso é um absurdo. Jesus disse, não andei de casa em casa. Então ele está vivendo nessa visão centrípeta, de fora para dentro. Só tem umas 3 igrejas dela aqui, pronto, acabou. Enquanto que o evangelho de Jesus mandou pregar é centrífugo, do centro para fora. Qual foi o centro da pregação do evangelho primeiro? Jerusalém. Jerusalém. Aí Jesus diz em Lucas 24, 49, se não me engano, reuniu os discípulos, olha, ficai na cidade de Jerusalém, mas só até que sejais revestidos de poder. Não saia antes desse poder não. Em Atos capítulo 1 ele diz, vós recebereis a virtude do Espírito Santo, não muito depois destes dias, vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, o centro, Judéia, ela vai saindo, ó, Samaria, e até os confins da terra, até Parnamirim. O evangelho tem que ser centrífugo, irmão, do centro para fora, se espalhando, evangelizando. E ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Como é que a gente pode pregar o evangelho a toda criatura se ficar dentro da igreja? Nem crente, tem um bando de crente, nem a igreja vem hoje mais. Fica no WhatsApp, fica na novela, feito um besta, fica assistindo não sei o quê. Não vem, imagina descrentes. Jesus não disse, ficai na igreja. Ele mandou ficar só enquanto recebesse o poder. Depois que recebeu o poder, agora saiam. Ide, vão, pregue em todo lugar. Ide por todo mundo, pregar a toda criatura. Glória a Deus. Para pregar a toda criatura, tem que sair da igreja. Tem que sair das 4 paredes, viu? Por isso essa igreja realiza por ano um bocado de cultos. 70 congregações. Multiplique por 2, são 2 cultos ao ar livre. Se não tiver havendo 2 cultos ao ar livre aqui, pastor Otávio, está errado. Tem que haver 2 cultos ao ar livre. 70 vezes 2, 140. Vezes 4 semanas, 560 cultos por mês. Fora da igreja. Vezes 12 meses, dá mais de 6.000 cultos por ano. Agora, considerando que tem a época da chuva, né? Que não tem culto ao ar livre, eu já diminuo aí 2.000. Vamos dizer que essa igreja realize 4.000 cultos ao ar livre, é muita coisa, irmão. Tem igreja que faz não sei quantas décadas está aqui, nunca realizou nem 50 cultos lá fora. E eu estou falando de Parnamirim, no interior tem 120 congregações. Lá também se faz culto ao ar livre. O mutirão evangelista está chegando aí, vai chegar já já. Hein? Vai chegar já. Vamos evangelizar toda Parnamirim de casa em casa, rua por rua, escola, hospitais, prisões, praças, comércio. Que é isso, irmão? É em cumprimento ao ID de Jesus. Por isso o povo tem raiva da Assembleia de Deus. Não gosta da Assembleia de Deus. Acho que a gente quer ser mais do que os outros. Não, senhor. Eu nunca disse que a Assembleia de Deus é melhor do que as outras, não. Agora nós somos diferentes. Somos. Pode dar glória a Deus. Então, problema tem. Lá em Éfeso tinha também. Então, os líderes que surgiram primeiro foram os presbíteros. A palavra presbítero quer dizer ancião, gente de idade, que tinha experiência. Então o apóstolo Paulo diz a Tito, olhe, eu lhe mandei para que você estabeleça presbíteros de cidade em cidade.
Esse é o modelo bíblico. Cada igreja numa cidade tem um líder. Interessante, com autonomia. Cada cidade tinha um líder, um presbítero. Depois foi ampliando e foi dando pastor, como diz Efésios 4. Deus deu um para apóstolos, para pastores, evangelistas, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então a igreja cresce assim, irmãos. Cresce assim. Então os anciãos é que tomavam conta de uma igreja. Não se entregava uma igreja a um rapaz, a um obreiro muito novo. Não. Tinha que ter uma certa idade, experiência, para poder tratar dos problemas da comunidade. Então, aqui ele está dizendo como tratar. Eles devem ser tratados, dizia ele, com duplicada honra, não é? Honrado porque são servos de Deus e honrado porque eram líderes da obra do Senhor. Está entendendo, irmãos? E ele prossegue. Vamos lá, 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. Mas passa a página aí. 2. Quem devia ser presbítero? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia, Timóteo, a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso é discipulado. Os presbíteros tinham que ser homens fiéis. Os líderes são homens fiéis e com capacidade para ensinar aos outros. Não podia ser só pregador, não, mensagem bonita, não. Tinha que ter idoneidade. Idoneidade não quer dizer muita idade, não. Tem gente que tem muita idade e não é idôneo. Idôneo quer dizer responsabilidade, capacidade, não é? Emocional, equilíbrio, está entendendo? E conhecimento para poder orientar e liderar os outros. Aí diz assim, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digna o obreiro do seu salário. Aqui está mostrando que aquela igreja tinha problema, ela nasceu, aí começavam a surgir problemas, não é? Para atender necessidade da comunidade. E como manter aquele obreiro, não é? Como manter aquele obreiro de tempo integral, para a igreja poder crescer, não é? Com mais segurança. Como manter aquela pessoa? Não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha direito trabalhista, não tinha nada disso, irmãos. Não. Como manter? Eles tinham que ser mantidos pela comunidade. Senão ele não podia se dedicar inteiramente à obra, de manhã, de tarde e de noite. Então ele diz, olha, digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, o boi que debulha, ele usou a figura do boi. Aquele animal que vai com arado, não é? Trilhando ali o trigo, entendeu? Então o boi não podia botar um negócio na boca dele para ele não comer, não. Ele era o primeiro a comer daquilo que ele trilhava. Então dizendo o quê? O obreiro em tempo integral, ele tem o direito, não é verdade, de ser mantido com as ajudas, as contribuições da comunidade a qual ele lidera, a qual ele serve. Agora, neste aspecto, no meu livro Ética Cristã, não é? Eu falo sobre isso. O obreiro é digno do seu salário, quer dizer, salário aqui é remuneração. O obreiro não tem carteira assinada, não deve ter mesmo, não é? Ele não tem direito a férias, a 13º, a fundo de garantia do tempo de serviço, não, senhor. Se ele tiver isso, vai configurar direito trabalhista. A igreja não é uma empresa com fins econômicos, ou seja, com fim de dar lucro, não. Embora tenha igreja por aí que vive de lucros, não é? Trata os crentes como contribuintes, não é? Para aquela igreja, com finalidade de lucro. Tem pastor tão desonesto, mas tão desonesto, tão imundo que não devia estar na frente de uma igreja, que eu vi uma vez na televisão, um processo contra ele. Viu? O que é que ele fez? Com o dinheiro da igreja, comprou 2 grandes fazendas em Goiás,
centenas de cabeças de gado. Espere, e pastor é para ir para ter isso? Depois, não, esses bens são da igreja. Quando for examinar mesmo, o cartório diz, está em nome dele. Se aquela propriedade era em nome da igreja, é discutível se a igreja deve ter fazenda com boi e ovelha, mas se tivesse em nome da igreja, dava para se entender. Porém, estava em nome do pastor. Viu? Muito cuidado com isso, irmão. O obreiro é digno do seu salário, mas não é digno da renda da igreja. Você sabia, meus irmãos, que no norte do país, e irmão Reniel passou lá agora, lá no Pará, tem lugar onde toda a renda vai para o pastor. Isso não é cristianismo, não. Isso é oportunismo. Isso é obreiro fraudulento de torpe ganância, como diz o apóstolo Paulo. Não, senhor. O obreiro é digno do seu salário, pode ser chamado de salário, de renda eclesiástica, de ajuda pastoral. Tem lugar que chama prebenda, ele é digno, está escrito aqui, para se dedicar. Pastor não pode ter atividade pastoral. Eu fui convidado para ser prefeito. Eu fui convidado para ser deputado. Eu fui convidado para ser senador, vice-governador. Fui convidado para tudo isso. Desde lá no Natal, que eu venho sendo tentado para essas coisas. Mas minha resposta foi só uma. Quando eu fui me aposentar, eu pedi a Deus que Ele me aposentasse com salário integral e com saúde. E não iria trabalhar mais na área secular para ninguém. Entendeu? E foi uma prova. Quando eu me aposentei, lá na minha casa em Tirol, chegou um colega, secretário do Estado, disse: não, rapaz, você se aposentou, vim me convidar aqui para você trabalhar comigo, num cargo importante. Eu ia ganhar 3 vezes mais. É uma tentação, irmão, né? Mas eu disse: companheiro, muito obrigado, mas eu tenho um negócio com Deus, não posso. Agora mesmo fui convidado para assumir um cargo importante no município. Foi. No município. Minha resposta foi: muito obrigado pelo honroso convite, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um negócio com Deus. Só trabalhar para Ele. Viu? Graças a Deus. Eu sou um dizimista fiel. Fiel mesmo para valer, sabe, irmão? E Deus tem multiplicado e me abençoado materialmente, humanamente, financeiramente, graças a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Então, muito cuidado, não é? Tem gente por isso: não, o pastor devia trabalhar, não sei o quê. É uma pessoa ignorante, que não conhece a Bíblia. Esses irmãos que dirigem congregação aqui, eles não recebem salário da igreja, não é? Renda eclesiástica não. Por quê? O dirigente de congregação é um obreiro em tempo parcial. Ele pode ser militar, como eu fui, ele pode ter uma casa comercial, ele pode ser um professor, ele pode ser um autônomo, não é verdade? Ter lá sua vida própria, profissional. Mas se um dia, então ele não tem salário, ele tem uma ajuda de custo simbólica para o transporte dele, para que ele não tenha que gastar com a gasolina para vir para a igreja, não é verdade? É só isso. Mas o pastor em tempo integral recebe. O pastor Otávio aqui é testemunha. Quando eu cheguei, a renda pastoral era X. Eu mandei cortar pela metade. Pá! Não, pastor, o senhor tem que receber a remuneração do pastor da igreja. Não, meu irmão, eu não quero isso tudo não me sinto bem. Deus me aposentou na universidade e Deus já me paga lá por lá. Aí ficou na metade, graças a Deus. Vê essa crise tremenda, eu disse: diminui mais ainda. Nunca faltou nada, irmão, nem vai faltar, porque nosso Deus é fiel. Cuidado então com a língua grande para não ficar dizendo besteira, não é? Não aceita acusação. Agora passa para outra. São recomendações da igreja, para a igreja com a sua liderança. Primeiro, cuidar do líder, não deixar
ele passar necessidades. Eu já vi filho de pastor que disse: eu quero ser tudo no mundo, menos pastor. Porque viu seu pai passar necessidade, passar fome com a família, viu? Eu sei de casos assim. Não é para ter luxo, não é? Carro zero do ano, não sei o que e tal. Está entendendo? Mas também não é para passar fome, não. Fui moço e agora sou velho, diz a Bíblia, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É a Bíblia. Está entendendo, querido? Então, muito cuidado. Ele passa para outro assunto agora, dizendo, não aceita acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Contra o líder, não é? Contra o líder. Então, muito cuidado. Não existe um obreiro que não erre, que não falhe. Não. Pois a Bíblia diz que não há homem que não erre. Não há um ser humano que não peque. Está escrito em mais de um lugar na Bíblia. Então aqui e acolá o obreiro comete uma falha, comete um erro, alguma coisa que não devia fazer, etc. Então é preciso ter cuidado. Quando for acusar, tem que ter segurança, porque precisa de comprovação. Por isso, às vezes, no meu gabinete chega uma acusação contra alguém, seja obreiro ou seja membro da igreja. Eu digo: irmão, tem prova disso? Não, eu ouvi falar. Irmão, por ouvir falar, eu não posso fazer nada. Eu preciso pelo menos de algumas informações que me levem a começar a fazer uma apuração, não é? Isso se chama informes. Alguns informes, algumas informações, indícios. Aí eu começo a apurar o caso. Mas tem gente, irmãos, que fica inventando coisa, ouviu dizer e não prova. Eu próprio já fui vítima de calúnia vergonhosa, não é? Fui vítima disso. Mas aqueles que me acusaram, muitos deles não estão mais entre nós. Não que eu desejasse a morte deles, jamais. Mas porque Deus é o supremo juiz, irmãos. Ele julga nossas causas. E Ele julga com muita segurança e perfeição. Não é? Muito obrigado. Então, meus queridos, precisa ter cuidado. Se acusar alguém, cuidado. Procure-se primeiro, tenha paciência. Ouvir alguém dizer alguma coisa contra mim, ou contra um pastor, ou contra um membro da igreja, um irmão ou uma irmã, tenha paciência. Procure se situar direitinho, ore a Deus, para saber se Deus quer que você leve adiante aquele assunto, não é? E aí, se você tiver segurança, a Bíblia diz aqui: não participe dos pecados alheios. Aí você pode levar uma comunicação, sabendo que você será envolvido, claro, como testemunha desse assunto. Aqui exige 2 ou 3 testemunhas. É uma coisa da Bíblia, não é? Vem lá do Antigo Testamento, quando Moisés dizia, para alguém acusar tem que ter 2 testemunhas. 1 Coríntios 9,14, vamos lá. 9,14, cadê o 14 aqui? Aqui é voltando àquela questão da manutenção do obreiro. 9,14 diz assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam de quê? Do Evangelho. É tempo integral. Os que vivem do Evangelho, eles vivem pregando a palavra em tempo integral, não é? Então tem esse direito, tá certo? Então, querido, aí ele prossegue dizendo: aos que pecarem, aos presbíteros que pecarem, repreendem-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Os que pecarem, precisa apurar direitinho. O Estatuto da Igreja Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte tem um processo disciplinar. Tem todo um processo orientado por advogados, por juízes. Então, se alguém for denunciado de alguma coisa, a igreja não pode passar a mão por cima.
Não, tem que apurar. Agora, para apurar, tem que primeiro fazer um levantamento, não é? E ver se tem testemunhas, se tem documentos, se tem fatos. Uma vez configurado que os fatos são verdadeiros, reais, então inicia o processo disciplinar. Uma comissão de disciplina, né, ou de sindicância, e aí vai apurar. Ouve as pessoas que acusam primeiro. Toma por depoimento. Eu sei fazer isso porque eu fui escrivão no exército, eu era sargento, não é? E como eu datilografava muito rápido e muito bem, graças a Deus, então eu fui escrivão do inquérito da Revolução de março de 64. Não era brincadeira, às vezes entrava pela noite. Está entendendo? Então, você tem que anotar tudo e a pessoa assina quem denuncia. Por último, você ouve a pessoa acusada. Quando ele vier para ser ouvido, você já tem diversas informações, 2 ou 3 testemunhas que depuseram contra ele. Aí você vai fazendo pergunta com base naquilo que foi denunciado. Irmão, você praticou isso, isso, isso? Não. Irmão, você fez isso assim, assim? Sim, não sei o quê. Aí vai apurando. Depois que apurar tudo, agora vai fazer uma conclusão daquela sindicância ou daquele inquérito. E aí é onde entra um problema. O pastor assume o papel de juiz. Nesse processo, o pastor acaba sendo o juiz e está julgando aquela causa. E a Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Por isso que tem que ter muito cuidado. Viu? Muito cuidado. Uma vez eu apurei uma coisa, irmãos, contra um presbítero. Vou terminar essa parte aqui porque a hora já se foi. Contra um presbítero, olha só. Ficar aqui nesse assunto. Uma irmã, um irmão lá do interior, chegou para mim e disse: pastor Arnaldo, eu vim aqui me apresentar ao senhor para ser disciplinada. Portanto, ela veio como uma confessa. O que foi, meu irmão? Senta aí, só eu e ela no gabinete. Pastor, eu sou de tal lugar e me envolvi com o pastor fulano de tal, e aí ele acabou adulterando comigo. E contou lá vários detalhes da coisa que eu não vou tomar tempo dos irmãos. Foi mesmo, irmão? Você pode assinar isso que você está dizendo? Posso, senhor. Então, vou tomar a sua palavra como depoimento. Fui para o computador, tomei todo o depoimento dela, tudo que ela disse, esclareci, fiz perguntas e finalmente ela assinou. Eu disse: bem, agora eu vou chamar o irmão. Se ele negar, vou precisar ouvir você depois, na frente dele. Tem hora que a gente passa por cada uma, né? Mandei chamar o irmão. Quando eu disse: irmão, sinto muito lhe dizer que tenho aqui uma informação, uma denúncia contra você muito grave. O que é, pastor? Fulana de tal disse que adulterou com você. Aí ele deu um pulo na cadeira e disse: mentira, pastor. Isso é o diabo querendo acabar comigo, meu casamento, minha família e tal. Calma, irmão. Você tem todo o direito de se defender. Certo? E vou tomar o seu termo, a sua palavra por termo de depoimento, tá certo? Tá. Mesmo jeito que fiz com a mulher, apurei tudo e ela assinou. Bem, ela disse uma coisa, você disse outra. Agora eu sou obrigado, para descobrir a verdade, a ouvir você diante dela, tá bom? Tá. Marquei o dia, chamei ele, chamei ela, os dois ficaram diante de mim e diante de Deus, no gabinete pastoral. A mulher entrou, e ele lá, quieto. Eu disse: bom, irmã, é o seguinte, tudo aquilo que a senhora disse, o pastor disse que é mentira, que é calúnia. Ela se virou para ele na maior tranquilidade: pastor, eu pensei que o senhor era homem.
Sinceramente, eu pensava que o senhor era homem, para sustentar a palavra. Que coisa feia, pastor. Eu vim aqui, confessei, estou disciplinada já, e o senhor quer escapar assim? Ah, isso é mentira. Aí fiz o que chama termo de acariação. Pergunta ele, pergunta ela. Ele disse que é mentira, ela repete. Assinou os dois. Eu pude punir os dois? Não. Puni só a irmã, porque ela confessou. Mas ele negou tudo. E alguém me censurou. Mas pastor, como é que o senhor puniu só ela e não puniu ele? E meu irmão, ela não trouxe uma prova concreta, uma coisa no telefone, uma foto, um áudio, não trouxe nada, é a palavra dela. E como ela confessou contra ela mesma, ela foi disciplinada, ele não. Só que eu tomei o cuidado. Botei a Bíblia em cima do birô e disse, pastor, o senhor repete que tudo isso é mentira, que nunca se envolveu com essa pessoa? Repito. Então coloque a mão aqui em cima. Agora repita comigo. Eu, pastor fulano de tal, declaro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo que nunca tive nada com tal pessoa. Você pode dizer amém? Amém. Olhe, a Bíblia diz, maldito aquele que usa o nome do Senhor em vão. Adulterar é uma falha humana. Agora, mentir é filho do diabo. E usar o nome de Deus é pior ainda. Tá bom, meu irmão, o senhor está liberado. Aí, joguei uma armadilha para ele. Ô irmão, essa mulher caluniou, não foi? Foi. E o que você vai fazer agora? Vou entregar a Deus. Não, eu sugiro a você entrar na justiça contra ela. Entre na justiça contra ela. Se fosse eu, entrava, meu irmão. Ela mentiu, ela caluniou. Entra na justiça. E a igreja ajuda até a pagar o processo. Não precisava não. Ele entrou na justiça contra ela. Não, mas eu não tenho advogado, eu arranjo. Peguei o celular, toquei, chamei o advogado, passou a procuração, entrou com o processo. Olha como Deus trabalha, viu? Pouco tempo depois, o processo sumiu do cartório. Coisa estranha. Não vai entrar com outro processo? Não, pastor. Agora entreguei a Deus. Tá bom. Escute, para terminar. Ele foi embora. Foi embora. Poucos anos depois, alguém liga e diz, pastor, Deus deu um aperto tão grande naquele irmão, que ele confessou e disse, tudo aquilo de que me acusaram era verdade. Com Deus não se brinca não, irmão. A Bíblia diz no livro de Números, Deus não tem o culpado por inocente. Agora, cuidado, para você não acusar um inocente injustamente. Viu? A pessoa é culpada, tem outro detalhe que eu disse hoje a um obreiro lá. Meu irmão, tudo que o crente disser, anota aí, deve ser verdade. Concorda comigo? Você for dizer uma coisa que é mentira, não dá. Tudo que você disser tem que ser verdade. Porém, nem toda verdade deve ser dita em todo lugar e em todo o tempo. Você pode entrar num caminho muito estreito. Você pode causar a morte de alguém, o suicídio de alguém. Tem que ter sabedoria. A verdade liberta, mas a verdade fora de tempo pode matar. Amém? Que Deus abençoe os queridos irmãos e que esta pequena reflexão sirva para o nosso crescimento espiritual.